Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta terça-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Estamos de fato num cenário diferente, sem a camisa do Vasco, mas com o comprometimento de deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você sempre fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Esse vídeo está repleto de informações, iremos falar sobre Rodrigo Caetano, as dificuldades que o Atlético Mineiro vai colocar nas negociações, falar também sobre CBF, o presidente da confederação se posicionou sobre a mudança, as trocas de mando de campo com relação aos adversários do Vasco, um possível favorecimento ao Gigante da Colina. É de fato brincadeira. E além disso, falar sobre a ida do Vitor Bastos, coordenador do Vasco da Gama até o Uruguai e a Argentina e de olho em craques do futebol sul-americano. E é claro, a saída foi para observar esses atletas mais de perto. Então se você quer ficar por dentro de tudo, fique até o final deste vídeo para você não perder absolutamente nada. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e eu quero iniciar este vídeo falando sobre Rodrigo Caetano. É o grande assunto no momento no meio da torcida vascaína, a chegada desse diretor executivo que é tão bem gabaritado no cenário do futebol brasileiro. Atualmente ele faz parte do departamento da estrutura de futebol do Atlético Mineiro, que é o atual campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, além de ser também o campeão da Supercopa de 2022. Ou seja, é um profissional muito gabaritado. Foi o grande responsável por montar esse elenco que hoje conta com Hulk, já contou com Diego Costa, conta com Savarino, conta com Nath Fernandes e vários outros atletas que compõem esse atual elenco. Porém, tivemos a informação nesta tarde de hoje que o Atlético Mineiro não vai liberar o dirigente, o atual dirigente do clube, de uma maneira fácil. Ele tem contrato até o final do ano. A empresa norte-americana 777 Partners, que estará tomando conta do clube a partir de julho, também quer ter o atleta, vai dar tudo para conseguir ter o Rodrigo Caetano assim que a empresa norte-americana chegar dentro do Vasco, mas vai haver dificuldade, não vai chegar, pagar multa rescisória e acabou. Não, o Atlético Mineiro vai fazer tudo o que for possível para ter o Rodrigo Caetano pelo menos até o final do ano e, quiçá, uma renovação pode também acontecer. A informação que a gente tem do próprio dirigente é que até o momento ele fala que não foi procurado. Ele prefere se ausentar das respostas, prefere ali deixar para a mídia, para a imprensa, que não houve procura da imprensa norte-americana. Mas com todas essas movimentações que hoje já estão acontecendo, fica nítido que já há um interesse da 777 Partners em contar com o Rodrigo Caetano e já houve um contato, nem que seja de maneira virtual, como a gente trouxe para vocês pelo vídeo da parte da manhã. Ele, como já informei também, é muito respeitado no Atlético. Respeitado, inclusive, pelo Rubens Menins, um dos grandes, um dos poderosos do clube mineiro. Então vai haver essa dificuldade para liberar o Rodrigo Caetano. Deve ter sua saída sim dificultada caso a empresa norte-americana faça uma proposta oficial pelo dirigente. E a gente teve também informações se tratando de pontos de influência positivas, mas também influências negativas. Com relação primeiramente às positivas ao Vasco da Gama, há um fator importantíssimo, pois hoje o Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro trabalha com limitações. O Atlético Mineiro, apesar de ser um clube que conta com Hulk, conta com o Savarino, conta com o Nacho e vários outros atletas, conseguiu essas contratações quando esses jogadores estiveram livres no mercado. O Atlético Mineiro não é um clube comprador. O Atlético Mineiro não é um clube que tira do seu bolso para comprar o atleta. Ele aproveita muito as oportunidades de mercado. E é isso que acaba, facilitando a chegada do Rodrigo Caetano ao Vasco. Que no Vasco, a 777 Partners vai dar esse poder a ele. O poder de comprar, o poder de ir ao mercado e contratar o atleta que quiser, pelo valor que quiser. Algo que atualmente o Atlético Mineiro não tem. Porque, como já informado e volto a repetir, o Atlético Mineiro não compra, pega jogadores apenas que esteja livre no mercado. E com relação ao fator contrário ao Vasco e positivo ao Atlético Mineiro, é que ele não costuma deixar os seus clubes antes do término do contrato. Ele tem contrato com o Atlético até o final de 2022 e, pelo seu histórico, vai cumprir até o final do ano.
É claro, o Vasco pode pagar a sua multa rescisória, que deve girar em torno de R$800 mil, mas dificilmente, pelo histórico do Rodrigo Caetano, isso deve acontecer. A vantagem, né, o seu histórico, é que ele sempre vai até o final do contrato e somente após o término ele fecha com um novo clube. Então, vamos esperar. Muitos fatores giram em torno da negociação e o certo é um dirigente, é um diretor excelente e chegaria para tomar conta e organizar de vez esse atual departamento de futebol do Gigante da Colina. Deixa aí a sua opinião se você acha que será uma boa chegada ao Vasco da Gama. Antes de entrar no assunto sobre CBF, gostaria de falar sobre Vitor Bastos, ele que é o atual chefe do departamento de scout, o coordenador do departamento de scout. Ele retornou nesta última segunda-feira dos países Uruguai e Argentina. Ele esteve, pelo menos neste último domingo, na Argentina, cobrindo aí a partida daquele atleta, o atacante argentino de 21 anos, Leandro Godoy. Ele passou alguns dias nesses dois países do futebol sul-americano para acompanhar mais de perto alguns atletas desse futebol, que já teriam sido mapeados e estariam em análise, tanto por parte do Sebastian Arenz e também do Johanna Sports, dois dirigentes da Genoa que trabalham para a 777 Partners e também mapeados por parte da equipe de scout e análise do Gigante da Colina. Ele voltou, né, nesta última segunda-feira desse longo período e acompanhou mais de perto esses atletas. Essas foram as informações que a gente teve se tratando do retorno do Vitor Bastos. Visitou alguns clubes e se encontrou com dirigentes e profissionais de diversas áreas. Inclusive, o seu principal intuito nesta viagem foi entender melhor o mercado do futebol sul-americano. Só esclarecendo também, principalmente se tratando do Leandro Godoy, jogador que foi divulgado, né, uma análise por parte do Vitor Bastos, que esteve na partida deste último domingo do atleta pelo Chacarritas. Não há negociação nenhuma em andamento. Ele foi apenas para analisar, coletar dados e levar de volta para o Rio de Janeiro para mostrar para a 777 Partners e para a equipe do Vasco da Gama. Por enquanto, caso esses dados, esses números que foram coletados, aliás, pelo Vitor Bastos, sejam bons, sejam favoráveis, aí sim as negociações iniciarão, porque por enquanto nada, apenas uma análise em cima desses atletas. Lembrando, o profissional mapeou vários jogadores, dentre eles, ou principalmente, jogadores jovens, promissores e com margens de crescimento, seguindo muito a linha do atual meio-campo chileno, Carlos Palacios. Mas a informação que a gente tem também por fora é que alguns jogadores que são considerados oportunidades de mercado também foram vistos. Aqueles jogadores de 26, 28, 30 que estarão livres no final de junho e início da janela do meio do ano. Inclusive eu coloquei a foto do Benjamin Hohlheiser aí na capa só para personificar, né, essa imagem aí do jogador jovem que estava em análise no Vasco pelo menos no início dessa temporada e atua no futebol sul-americano. Quem sabe o Vitor Bastos também não esteve lá no River Plate de olho nas atuações do atleta. E para finalizar o vídeo, CBF, rapaziada, mais problema, é de fato inacreditável o que acontece nesta confederação. Para quem não sabe, o Vasco nesta última quinta-feira esteve jogando em Manaus contra a equipe do Guarani. Uma partida que na ocasião teve 33.048 torcedores vascaínos presentes, empurrando o Vasco, uma partida que o Vasco estava jogando como visitante, ou seja, uma partida que o Vasco jogou fora do Rio de Janeiro, longe aliás, mas com o público ao seu favor. E tudo isso fez com que clubes como Bahia, Grêmio, Sport, que irão disputar a vaga de volta, a vaga do retorno à elite do futebol brasileiro com o Vasco, não gostassem da situação e enviassem um ofício à CBF. Mas outros clubes, como Ponte Preta, Londrina, que vêm tendo um público baixo e não vêm tendo uma renda boa, viram como uma boa oportunidade. Porque se você não sabe, dos últimos 10 anos, o Guarani conseguiu ter a sua maior renda nesta última quinta-feira contra o Vasco, jogando praticamente, com todo respeito, como um visitante, porque havia, em sua grande maioria, lotando o estádio torcedores vascaínos. Mas é uma oportunidade financeira muito grande para esses clubes que convivem com folha salarial atrasadas e realmente não tem um grande retorno financeiro com os jogos. Inclusive o Londrina, para vocês terem uma noção, a informação que a gente tem é que até agora, nos seus 4 jogos em casa, tem a terceira pior média de público na Série B. Tem uma média de 1.301 pagantes por jogo, perdendo apenas para Novo Horizontino e Brusque, ou seja,
é uma dificuldade financeira grande e essas partidas fazem com que esses clubes se prejudiquem ainda mais jogando em casa, não se beneficiam. E eles olham essa oportunidade de levar uma partida para Cariacica no Espírito Santo, para Manaus, para Cuiabá, como uma oportunidade financeira de se reajustar nas contas. E o beneficiado disso tudo é a competição, que fica mais forte, fica mais justa, os clubes pequenos conseguem ganhar dinheiro, mas infelizmente esses clubes adversários do Vasco na competição não conseguem enxergar desta maneira. E por isso, tivemos a informação que, devido a vários ofícios que foram enviados, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que não permitiu a mudança de campo da partida entre Vasco e Londrina, que estaria saindo do Paraná, do Estádio do Café, para o Espírito Santo, Estádio Kleber de Andrade, em Cariacica. O presidente não permitiu essa mudança. Chegou sim a haver o pedido por parte de um grupo de empresários ao Londrina, mas de instante, no caso, a CBF negou e o Londrina desistiu. Inclusive hoje na parte da tarde já trouxemos essa informação. O próprio presidente disse o seguinte, abre aspas, a CBF não permitiu essa partida acontecer em outro local porque não tinha elementos palpáveis para a mudança, comentou o presidente após a assembleia na sede da entidade para a venda de bens. Então é uma situação bastante complicada. Como já informado, ele disse, também, quando foi questionado sobre o protesto feito pelo Sport Bahia, disse que respeita a manifestação desses clubes, mas não entendeu esse caso da última quinta-feira contra a equipe do Guarani como uma inversão de campo. Uma situação, volto a repetir, bastante complicada. Hoje é um clima de instabilidade muito grande dentro da CBF, principalmente se tratando da segunda divisão. E sobre a partida contra o Guarani, ele finalizou dizendo, abre aspas, os dois clubes queriam, então não vi inversão de mando de campo. Porém, esses casos estão sendo analisados com a presidência para ficar bem claro, esse desconforto não pode continuar. E eu, para finalizar sobre esse assunto, que pelo menos é chato de vir aqui comentar, presidente da CBF, será que com o Flamengo, será que vai ser essa mesma postura? Acredito que eu falo só do Flamengo porque é o que pelo menos eu vejo, O Flamengo é um clube que manda direto no Mané Garrincha, manda direto na Arena Cuiabá, jogos que são transferidos. Inclusive durante o Campeonato Carioca, tivemos jogos assim. Isso é inversão de mando? Então vamos reconhecer, vamos pensar mais na competição e menos em clubes, porque desse jeito, por causa dessas atitudes, hoje o futebol brasileiro está a bagunça. A negatividade não, mas está de fato uma bagunça, está de fato aí tá passando por um período muito ruim, um período de decadência total. Então eu quero ver se daqui a 6, 5 meses, quando um clube ver que já está rebaixado e quiser vender o campo, o mando para o Flamengo, se a atitude da CBF será a mesma. Estou muito ansioso para ver aí a resposta, ver no caso ali as palavras e a atitude por parte da CBF. Tranquilo? Quero saber a sua opinião, pelo menos para mim. Fiquei bastante chateado com tudo isso que está acontecendo mais uma vez contra o Vasco, mas é aquela frase, é aquele ditado, contra tudo e contra todos. Um grande abraço a todos, esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, vamos que vamos. Saudações vascaínas!